Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rasta e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Imbrochável, imorrível ou apenas o Napoleão de hospício? No Rasta News de hoje, falaremos sobre mais um capítulo de uma novela chamada Brasil, uma história de mitos e capitães do povo, que tomam no papeiro ontem e amanhã tomam no papeiro de novo. No Rasta News de hoje, Bolsonaro preso anteontem. Bom, por motivos de compliance jurídico, o nosso episódio original e profético de 1 ano e meio atrás, Bolsonaro preso amanhã, não pôde ser veiculado nesta plataforma, mas agora aparece aqui o Rastão como profeta de fato consumado para tratar do que sobrou. Não me sobrou nada, pra mim nunca sobra nada. O folclore de um povo é feito de lendas, superstições, bebida batizada e muitos adágios. Certo adágio garante que todo dia saem de casa um malandro e um otário. Quando eles se encontram, dá negócio com CPF na nota. Quando não se encontram, forma-se a política, onde o malandro aparece na urna e o otário titulado aperta 13 e confirma. A novela Brasil, um país do futuro, é uma novela mexicana feita na China. Dirigida por Jorge Martin, passa-se em um universo gnóstico e aleivoso, onde o demiurgo está de sacanagem com todos e há sempre uma safadeza oculta. Rapariga bipolar, o povo brasileiro é capaz de acreditar em 5 coisas impossíveis antes que um carioca o assalte no café da manhã. Dentre as antinomias que brincam de gangorra na cabeça do brasileirinho, vive um casal particularmente maldito e praticamente desgraçado. Uma crença fundamental na desonestidade dos políticos, que transa com uma esperança sebastiana de algum político que faça algo por ele. Esse algo pode ser qualquer coisa, ele não precisa ser material. Na verdade, tanto melhor que não seja. De preferência, algo universal, igualdade, educação, liberdade econômica, honestidade e o arroz de festa, a tal luta contra a corrupção. Dado o tamanho do desmantelo por parte do poviléu, não é de se estranhar que nossos presidentes apresentem-se com uma confiança argentina na bondade de suas próprias promessas e a mais perfeita inópia em entregar o prometido, salvo quando o prêmio é algum veneno. Hermes da Fonseca inaugurou o nosso presidencial argentinismo com a sua política das salvações. Jânio revisitou a forma com a sua vassourinha. Collor prostrou-se ante a nação como um caçador de marajás. Uma década depois, temos o sonho sisífico lulista de uma dieta universal de 3 refeições diárias. E 4 mandatos depois, segue ainda como a promessa, o eterno sanduíche de presunto do Chaves, só que com mortadela. Michel Temer, melhor presidente que o PT nos deu, fez a mesóclise grande novamente, colocou o pronome no meio do verbo da promessa e uma pica careca no meio de todos nós. O brasileiro seguiu apostando suas esperanças em um jogo do bicho institucionalizado em cassino, em que o croupier, frequentemente algum cavalo batizado. A este grupo tão excelso, junta-se agora Jair Messias Bolsonaro, o capitão do povo. O que os une? A cadeia! No último dia 22 de novembro, Bolsonaro foi preso. Primeiro, de forma preventiva, depois condenado, inaugurando oficialmente sua temporada all-inclusive nas dependências da Superintendência da Polícia Federal. Sentenciado a 27 anos e 3 meses atrás das 4 linhas, as circunstâncias da prisão foram dignas de um filme nacional. O ex-presidente já estava em prisão domiciliar, cercado por policiais, sem chances de escapar. Durante a ausência de sua esposa, Michele Bolsonaro, que fora ao Ceará tentar dar um jeito na lambança do PL, que ensejaram um apoio a Tiro Games, os filhos, mais notadamente Flávio Bolsonaro, convocam a militância para uma vigília com direito ao meu cosplay de padre preferido e um cosplay de militante infiltrado. O Troll protagonizou um discurso digno de cena de Borat, em que pega o microfone no meio dos patriotas e culpa o Bolsonaro diretamente pelas mortes durante o Covid e deseja a sua prisão.
A cara do Flávio Bolsonaro ali foi digna de zagueiro do Sport olhando pro goleiro que acabou de tomar um frango, né? Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia. Porra, cadê o estagiário, meu irmão? Nem pra vetar o maluco antes de dar o microfone na mão dele, porra. Para azedar mais ainda essa torta de climão, vem a polícia para levar o mito em custódia. Mas o merengue da noite foi um vídeo onde vemos um Bolsonaro doente, abatido, confuso, soluçante, confessando ter usado uma solda na tornozeleira para um agente penitenciária com voz de mulher que lê na missa. A repercussão foi diversa, mas nem um pouco espantosa. Entre bundeiros, artistas e amantes do amor, a celebração. Na direita, a divisão. Essa condição congênita de quem não consegue se solidarizar nem mesmo com aquilo que pode muito provavelmente significar a morte física do seu único líder possível. E vejam que aqui eu digo possível, tá? Porque a esquerda, quando se trata de Lula, é perfeitamente capaz de abrir mão do impossível que diz crer pelo impossível que lhe entregam, enquanto a direita tem a estranha vocação de abandonar o possível que lhe entregam pelo impossível no qual ela já não crê por definição. É como se um lado estivesse sempre pronto para negociar com a realidade e o outro eternamente disposto a ser traído pelos seus próprios princípios em um país em que abunda o cheiro de cu em suspensão, onde as pessoas cagam no mar. A real, meu irmão, é que Lula jamais teria sobrevivido a 40 anos de vida pública se ele contasse com uma base comportamental igual à da direita. Ele se consolidou justamente porque a esquerda aprendeu a engolir sem mastigar cada curva, cada zigue-zague, cada pirueta estratégica do seu líder. Quando ele governou com os banqueiros, a esquerda ficou. Quando se deitou com o Centrão, a esquerda ficou. No mensalão, a esquerda ficou. Quando prometeu o socialismo e entregou o tripé macroeconômico do FHC com um lacinho vermelho, a esquerda ficou. Quando achou aposentado, abraçou a empreiteira, afagou o agronegócio, ignorou direitos humanos, transformou o BNDES num buffet de campeões nacionais, a esquerda ficou. A esquerda ficou em tudo. Ficou até quando não queria ficar. Porque entendeu que sem Lula, ela não tinha sequer um teto político, quanto mais uma casa. A esquerda tem o talento dos crocodilos. Ela digere a sua decepção sem perder a fome. A direita, por outro lado, tem um mecanismo inverso, né? Ela precisa acreditar que o seu líder é a encarnação final dos seus valores, ainda que ninguém ali os pratique. Então aí, basta lembrar que Bolsonaro entregou o governo ao Centrão na figura de Arthur Lira, que ele fez juras de morte ao fundão eleitoral e depois sancionou o aumento, que ele moveu mundos e fundos para blindar o Flávio na rachadinha, que ele brigou com a própria Polícia Federal para controlar as investigações, que ele indicou Cássio Nunes para o STF como se fosse um prêmio de consolação para o Centrão, que ele colocou Augusto Aras na PGR, que ele aprovou mais lei feminista que esquerda do macho tentando levar a rapariga do cinema da Fundação para fazer um ensaio pelado em preto e branco na sacada, que ele abandonou todas as privatizações prometidas, que ele fatiou o teste de gastos, que ele largou a própria base no dia 8 de janeiro, que foi uma merda como aliado e um adversário mais gentil e comprometido com a própria derrota que o Sport Clube do Recife. Pra que tudo isso, Rasta? Não acha melhor dizer só que ele teve os seus erros? Pô, tô ajudando o cara aqui, pô. Enfim, basta lembrar dessas coisas aí e aí todo mundo vira um profeta de fato consumado, né? Aí tem um pedaço, no qual eu me incluo, que diz lá, Olavo tem razão. O que é bem verdade, Olavo avisou, só que Olavo tem tanta razão quanto eu e você não somos Olavo. Todo mundo vai pra festa, você não é todo mundo. Tem que lembrar da tiazinha, viu? Daí tem outro pedaço, né, que são as pessoas que serviram ao bolsonarismo em algum nível e se arrependeram, seja por vergonha do papelão ou até mesmo porque sentiram que convinha pular do barco e usar a oportunidade para tentar uma direita pós-bolsonarista. Esse espectro aí vai longe, né, meu amigo? Ele vai de Alexandre Fruta a Joyce Hasselmann até gente que não tem nada a ver com isso daí, tipo Felipe Moura Brasil, MBL e o próprio Nando Moura, que se orgulham da sua própria limpeza e dizem: aqui nós não passamos pano para ninguém. O que é algo tão nobre e tão cheio de finalidade quanto um 69. Parou para pensar, né? É preciso lembrar que a grandeza moral ela é diretamente proporcional ao coeficiente de periculosidade do indivíduo, né? É algo que é melhor avaliado frente aos meios de ação efetivos que o vivente tem para fazer a coisa errada, né? Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele estava tentando alguém que tinha o poder de destruir aquela porra toda ali, meu. Então ali todo milagre, todo mistério e toda autoridade eram dele. Manter-se impávido colosso, né, com um poder real desse nas mãos, é uma coisa, né? Dizer que não se aliou às velhas raposas de sempre, quando o seu único impacto na sociedade é fazer vídeo no YouTube, é tipo louvar a castidade da Marina Silva, né? Pode até ter algum valor, mas dificilmente há de se colocar ali na conta dos bens árduos a serem alcançados. Adentrar a política nacional
é passar um pano. Você já começa passando pano para a República, porra. Depois, a palavra pragmatismo começa a ficar cada vez mais frequente no seu vocabulário. E quando você vê, aparece ali de vice de alguém que você achava que deveria estar na cadeia. O que resta de fidelidade ao bolsonarismo são políticos cuja popularidade está atrelada a dele, o seu próprio clã, o pessoal que foi exilado no processo de escalada de poder do Supremo, boa parte da população brasileira que, independentemente do que ele possa ter feito de errado, o enxerga como um preso político, e a galera do xadrez 4D gnóstico, né? Que em 72 horas já fez o cálculo da tornozeleira danificada de propósito, que era para forçar o inimigo a agir antes, fortalecendo o capital político da família. Já também fez o cálculo da dosagem da pregabalina, né? Agora todo mundo manja de droga, meu irmão. E alguns foram até além da mera política terrena do dia e adentraram a política intergaláctica, onde Bolsonaro estaria são e salvo nos Estados Unidos, protegido como importante membro da aliança terrena, assim como Donald Trump, e que quem foi preso, na verdade, foi um sósia, um dublê. E o nosso capitão está seguro. Segundo informações que eu tenho, ele está em local muito seguro nos Estados Unidos há muito tempo. Ele foi visto nos Estados Unidos há uns dias atrás, ou meses atrás, não sei. Ele está sendo protegido porque ele é um membro importantíssimo da Aliança da Terra, assim como o Trump, assim como os outros também, que vão trabalhar para a libertação do planeta, e ele deve ser protegido ao máximo. Jamais iriam expor ele a uma maneira que está acontecendo aí. Quem está aí é o uso constante, comum e muito frequente de dublês, sósias, mascarados, clones. Senhoras e senhores, a despeito de meu ocasional ataviamento extravagante, eu sou um homem simples, adepto da navalha de carioca. Eu evito aplicar explicações que requiram elucubrações de entes que se multiplicam a situações que podem ser simplesmente explicadas pelo mero escangalhamento da porra toda. Mas quando eu vi o PT exortando seus militantes a pegar leve nas zoações com o Bolsonaro e, acima de tudo, evitar comparações com a prisão de um certo homem do bem, eu não duvido que possa haver alguma verdade oculta, uma profecia malcaviana no emaranhado da galera do xadrez 4D. Porque, convenhamos, se até o Partido dos Artistas agora manda baixar o tom, é porque alguém ali sentiu que a catarse pode ser maior do que o Schadenfreude. Talvez o mito, exibido assim, doente, tossindo, alquebrado, esfaqueado, maltratado pela própria vida, desperte mais piedade do que desprezo. De dentro da cadeia, o patriarca coloca o seu filho Flávio Bolsonaro como sucessor. Nada de Tarcísio para servir de poste, que nem o Haddad de 2018, sangue de seu sangue, carne de sua carne, do jeito que a família tradicional divorciada brasileira gosta. E a nomeação é endossada por ninguém menos que Valdemar da Costa Neto, o mesmo líder do PL que teve que retirar o apoio ao bigode de Ciro Gomes após o discurso da madrasta. Me parece que a prisão de Bolsonaro conseguiu unir o que parecia rachado na família e mostrar força sobre o PL. Conseguirá unir o eleitorado? Ou tudo o que conseguirá é entregar mais uma eleição a Lula para mais 4 anos de bigode? E falando em bigode, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje é para ninguém menos que Gilmar Mendes. Enquanto o país inteiro discutia tornozeleira, pregabalina, martírio político e dinastias improvisadas, o Supremo Tribunal Federal seguiu business as usual. Se a lei Magnitsky apenas serviu para o Barroso se borrar e se aposentar mais cedo, Gilmar Mendes resolveu inovar. Declarou que a lei que permite que qualquer cidadão apresente pedido de impeachment contra ministro do STF caducou. Assim mesmo, no seco, sem vaselina, sem nada, meu irmão. Segundo Gilmar Mendes, não se trata de proteger os ministros, né? Imagina, um rapaz bonito desse, pertinho de Miami, mas sim de proteger a Constituição de 88 de uma lei que, por algum motivo místico, alguma cambalhota cósmica, conseguiu sobreviver a 4 constituições sem incomodar ninguém. Até agora. E por que agora? Ora, de repente, parece que existe no Senado uma coleção de pedidos de impeachment que faria inveja a qualquer álbum de figurinha da Copa, né, meu irmão? 50 contra o Moraes, 16 contra Dino, 81 no total. Né? Parece esses debates de merda da internet, né? Um juiz do STF versus 30 petições. Bom, Gilmar olhou para essa salada, mediu o pulso, sentiu o cheiro de ozônio no ar e disse: acabou, 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 meu amigo. Não acabou a crise institucional, acabou a lei. Caducou. Se o ministro do STF pode ser afastado por simples maioria absoluta, isso é, nas palavras do próprio Gilmar, extravagante. E cá entre nós, poucas coisas são mais extravagantes que o próprio Gilmar Mendes explicando o que é extravagância, né? É quase um inception jurídico. O que temos aqui, meus caros,
É a bigodagem de sempre. Não é a lei que regula o poder, é o poder que regula a data de validade da lei. Uma coisa tão elegante, tão brasileira, né? Tão cheia de fricote e rococó, que merecia até uma trilha sonora ali de João Gilberto, né? Caducou, cadê o cu, meu irmão? Dizem nos pergaminhos da ficção moderna, chamada separação dos três poderes, que o que evitaria a bigodagem de um poder, cujos membros não são eleitos diretamente, é justamente os poderes onde os representantes respondem a seus constituintes, o que inclui receber suas petições para abrir processos, inclusive de impeachment. Mas na nossa faculdade, nós discordamos. A faculdade é quem faz a própria faculdade. Gilmar Mendes pensa diferente. Na dúvida entre fortalecer o Senado ou fortalecer a si mesmo, ele opta pela terceira via, a via anal, que é reescrever a regra na marra, colocando essa pica no colo da PGR. E o mais saboroso de tudo isso é ver o Centrão, esse bloco místico que transita ali entre a chantagem e a clarividência, tentando decifrar o que exatamente o Supremo vai fazer com a bigodagem do Gilmar. Eles sabem que enfrentar o STF de peito aberto dá azar, né? Dá um urucubaca e principalmente dá derrota no plenário. Então, já trabalham com a hipótese do acordão híbrido, né? O Supremo referenda a decisão monocrática, mas joga ali a granada no colo do Congresso com um bilhete educado, né? Vocês façam aí uma lei nova antes que a gente caduque a outra. É o tipo de equilíbrio institucional que só existe no Brasil, né? Um poder invade a praia do outro, fica o guarda-sol e depois convida para tomar uma aguinha de coco em nome da harmonia. E enquanto os senadores urram dizendo que o STF não pode reescrever a Constituição, Gilmar esclarece com aquela serenidade de quem já enterrou uns 15 modelos constitucionais e usando aquela já caduca construção típica de ChatGPT, né? Não é blindagem, é equilíbrio. O ChatGPT é assim, tipo, duas coisas que o ChatGPT fudeu, o contraste e o travessão. No dia que fudeu o travecão, eu viro ludita. Gilmar conversou até com o presidente da Câmara, né? Garantiu que está tudo em paz, que não haverá ruptura institucional, né? Como se fosse o síndico avisando que desligou a água só para arrumar o registro ali, né? O cara tinha acabado de dar aquela cagada, com a bunda cheia de badalhoca. Calma aí! Os parlamentares que ousaram chiar já começaram a articular uma lei para limitar decisões monocráticas, porque tem que ter uma lei! Uma lei que é feita como quem tenta fechar a porta depois que o ladrão já saiu levando a geladeira, né? Bom, Gilmar, ao comentar a sua própria decisão, ele soltou o clássico: sou um enfermeiro que já viu sangue, né? Um enfermeiro que, por coincidência, sempre opera sem anestesia no forever dos outros. E é por isso que ele merece o nosso troféu bigodagem. Rasta, eu jurava que você era ateu e esquerdista. Eu também já achei isso. Rastão, meu amigo traiu a esposa de 15 anos, aí não sabe o que fazer. Monta uma banda de Tropicália e faz o L? O que achou da candidatura do Flávio Bolsonaro? Me parece bem dentro do xadrez 4D, né?